GJR Entrevistas. Oferecimento Sesc. Hoje recebemos nos estúdios da Clube para mais um bloco aqui do GJR Entrevista, né, Cabelo? O Vini Rocha e a Marilei Cristófoli para falar sobre a Seichonoye, essa filosofia oriental e que ajuda tantas pessoas ao redor do mundo. E que vamos ter um evento aqui também, né, Cabelo? Tem uma palestra. A gente tá recebendo nossos convidados. Que honra ter vocês aqui, né? Hoje a gente tá num lado mais oriental. A gente falou sobre China. Agora vamos falar sobre a Seichonoye, que traz uma filosofia oriental de vida e tudo mais pra cá, né? Queria dar bom dia pra vocês, bem-vindos. Bom dia, muito obrigada. Nós agradecemos, como o Vini acabou de falar, esse espaço que vocês estão nos dando pra gente divulgar esse evento maravilhoso que vai acontecer na noite de amanhã, 22 de maio, às 20 horas. Que legal. Queria primeiro, eu acho, Vini e Marilei, falar um pouquinho sobre a Seichonoye. Acho que apresentar um pouquinho para os nossos ouvintes o que é essa filosofia. Contem um pouquinho para nós, né? Então, bom dia, Cabelinho, bom dia, Léo, bom dia, ouvintes da Clube. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. E a Seichonoye é uma filosofia de vida que surgiu lá no Japão, em 1930. O fundador Masaharu Taniguchi era uma pessoa que sempre procurava muito sobre o significado da vida. Mas por que a gente tá aqui? Por que as coisas acontecem? Por que as pessoas adoecem? Ou por que as pessoas ficam felizes, ficam tristes? E sempre se questionou muito o sentido da vida. E foi uma pessoa que pesquisou muitas religiões, que participou de muitos segmentos para tentar encontrar essa razão de viver. E era uma pessoa normal, assim como nós. Ele era tradutor técnico, trabalhava numa fábrica fazendo tradução de manual. Era casado, tinha uma filha e sempre se questionando sobre a vida. E até que, aprendendo a fazer meditação e com muitas meditações, ele recebeu o que ele mesmo definiu como uma inspiração divina. Ele ouviu uma voz dentro dele que dizia que a matéria não existe. E aí ele se questionou, falou, não, peraí, mas como assim que a matéria não existe? Mas eu tô aqui, eu tô sentado numa cadeira, eu tô dentro de um prédio. Tudo isso aqui ok, então, né? Tudo isso aqui material, né? E aí ele falou assim, não, mas daí ele mesmo refletiu, tá, então a matéria não existe, só existe a mente, a gente conduz a nossa vida. Então com a mente, com a força mental, né? Então, é isso. E aí essa voz da meditação dele falou assim, não, mas a mente também não existe. E aí ele, não, peraí, então, da onde que... Então, se também a mente não existe, o que é que conduz a nossa vida, né? E aí a realização dele foi que só existe Deus e o que vem de Deus. Então, tudo que é o que a gente chama na Seichonoye de fenomênico, que seja esse mundo material, ele é só uma projeção, ele é só uma manifestação que a gente consegue conduzir de acordo com o nosso modo de viver. Então, a gente aprende... são 3 pilares fundamentais do ensinamento da Seichonoye. O primeiro é que só existe Deus e o que vem de Deus. Existem muitas religiões politeístas que acreditam em diferentes deuses, e é show de bola. Existem, e são as mais comuns, as religiões monoteístas, porque elas acreditam em um único Deus, mas também acreditam em uma força contrária, né? E uma força negativa, e show, também salva. Mas a Seichonoye se posiciona como uma filosofia monista, que acredita unicamente em Deus, que não tem uma força contrária, não tem uma força antagônica ou algo que nos puxe para o mal. Muito pelo contrário, né? Só existe Deus e viver esse modo de viver ligado a Deus vai fazer com que a gente seja naturalmente feliz, naturalmente próspero, naturalmente saudável. E eventualmente, estando neste mundo fenomênico, né, neste mundo material, às vezes a gente vai pisar na bola, às vezes a gente vai errar, porque a gente está aprendendo. Mas na mesma velocidade em que a gente aprende, que a gente erra, a gente deve aprender e voltar ao caminho normal, né? Então não há um peso assim nas decisões, né? Aí o segundo pilar fala que o mundo ao redor é projeção da nossa mente. Então tudo que é material, né, a gente muda com a nossa forma de encarar a vida. E o terceiro fala da unidade de todas as religiões na sua essência, porque a Seichonoye, enquanto filosofia de vida, recebe pessoas de absolutamente qualquer segmento religioso. Era a minha dúvida, era a minha pergunta agora. Tipo assim, qualquer religião é bem recebida pela Seichonoye? Muito. A gente acredita que todas as religiões levam ao mesmo Deus. O Deus é o mesmo. Né? É como se um fosse a pé, o outro fosse de carro, o outro fosse de bicicleta, o outro fosse de carona. Todos levam a Deus. O destino é o mesmo. É o mesmo, mas cada um no seu tempo, cada um do jeito que a pessoa precisa
encontrar essa salvação, né? Porque nós, seres humanos, somos diferentes, temos histórias diferentes, realidades diferentes, e Deus é tão misericordioso que abre as suas portas de diversas formas diferentes. Então a Seitonoye, sim, acredita que todas as religiões levam a um mesmo Deus. E as pessoas, até para participar da Seitonoye, não precisa ser batizado, não, a pessoa vai lá, participa e pode adotar a Seitonoye como uma filosofia e levar em paralelo a sua religião de origem, não há nenhuma restrição, ou pode adotar como religião. Eu, por exemplo, em agosto desse ano, vai fazer 20 anos que eu adotei a Seitonoye como minha religião, como meu modo de viver. Então, essa questão mais democrática, né, da Seitonoye com relação às religiões, talvez explique esse crescimento super expressivo. São mais de 50 milhões de pessoas que já participam, que já atuam, enfim, né, já se envolvem com a Seitonoye mundo afora, né, Vini? É um número muito expressivo. E o que tu acha que explica isso? Além dessa questão democrática, né, de aceitar todo mundo de todas as religiões. Que mais que explica, assim, esse crescimento? A Seitonoye é um ensinamento muito libertador. Quando a gente começa a entender o poder que a gente tem na nossa vida, quando a gente começa a entender a responsabilidade que a gente tem, a gente não terceiriza para uma outra pessoa, para uma outra entidade, para uma outra força qualquer. A nossa vida é nossa própria responsabilidade, né? Então a gente deixa de ser refém da vida, deixa de ser refém da situação. A gente descobre que nós temos a força para resolver os problemas, sejam eles por mais difíceis que seja, por meio da fé, por meio da força espiritual, a gente resolve, a gente se cura, a gente se supera, né? Tem casos que pareciam incuráveis pela ciência, pela medicina, mas quando a pessoa realmente descobre esse sagrado dentro de si, a pessoa volta-se ao estado natural de felicidade, de saúde, de prosperidade, né? E aqui, como em Gramado, a gente tem as reuniões da Associação da Prosperidade, que são as reuniões da Seitonoye voltadas para empresários, para executivos, que a Marilei é a nossa presidente, né? E essa, então, é o estudo da Seitonoye voltado à espiritualidade no ambiente de trabalho, né? Então é muito bacana a gente conseguir conciliar e esse modo natural de viver. E quando você falou das 50 milhões, né, é um número que nos orgulha bastante, a gente ter crescido bastante. Aqui no Brasil o movimento ele é feito basicamente por voluntários, né? Nós temos uma sede lá em São Paulo, naturalmente, né? Claro. Que precisa ter contabilidade, precisa ter, né, estoque da livraria, enfim, né? Que tem cerca de 200 funcionários na sede central. Mas nós temos regionais espalhadas no Brasil todo, são mais de 1.200 sedes aqui no Brasil, mais de 6.000 preletores, que são os palestrantes, né, que são os líderes religiosos, e eu sou preletor da Seitonoye desde 2012, e são mais de 6.000, todos voluntários. Então todo o nosso trabalho missionário de conduzir palestras, de conduzir as orações, ele é todo feito por voluntários, porque naturalmente mostra que é possível viver religioso perfeitamente conectado no seu dia a dia, na sua rotina, seja ela qual for. Eu tô ouvindo aqui, né? E é interessante como existem nuances de cada lugar, cada, abre aspas, religião, né? Uma filosofia, né? E é muito legal. E eu queria já trazer a Marilei junto pra conversa pra falar um pouquinho dessa palestra que vai ter amanhã, né? É amanhã. É amanhã. 22. Popular amanhã. Popular amanhã. Exatamente. Queria que tu falasse um pouquinho da palestra. Olha, essa palestra, a gente sempre fala assim, tudo que acontece dentro da Seitonoye traz muita liberdade, porque Deus, no seu infinito amor, como o Vini falou, nos deu o livre-arbítrio, né? Essa que é a grande questão. Então, esse palestrante, ele vem da cidade de São Paulo, ele tem um cargo de diretor da APSIB, que é a Associação da Prosperidade da Seitonoye do Brasil, ele é empresário lá. E aí ele vem nos falar sobre a alma da riqueza. Exatamente a alma. Se nós formos pensar onde está a alma, né? Que a gente pergunta onde fica a nossa alma, ela está no nosso interior. Porque essa alma nada mais é que a essência divina que nós temos. Esse potencial que nós podemos usar a nosso favor, logicamente, né? Quem é inteligente usa a seu favor. Então essa palestra ela vai ser conduzida por ele em 2 pequenos blocos de 35 minutos e ele vai discorrer sobre esse assunto, vai envolver muito as pessoas, vai fazer com que as pessoas percebam que existe um outro modo mais feliz de viver, né? Porque o que nós precisamos com quanto religião ou com quanto filosofia é termos algo que nós possamos colocar no nosso cotidiano, né? Não somente aquela coisa vaga que tu senta
diante de uma presença que tu acredita ser divina, mas que dali tu não consiga fazer mais nada. O importante é a gente poder vivenciar isso no nosso dia a dia. Então essa palestra ela vai ser conduzida desta forma, vai ser divulgado inclusive um modo de trabalho que se chama ciclo de estudos, que ele acontece na cidade de Novo Hamburgo, no Hotel Union. Então vai ser falado bastante desse ciclo de estudos, que ele novamente é direcionado para esse público-alvo que o Vini acabou de falar, empresários, profissionais liberais, autônomos, mas quem de nós não é um empresário da sua própria vida? Isso mesmo, né? Uma dona de casa é uma empresária. E uma super empresária, né? Então, todas as pessoas estão convidadas. Eu vou falar pouquinho sobre isso, porque o nosso foco realmente é a conferência. E na conferência será divulgado tudo isso. Mas esse ciclo de estudos, ele é super, super importante, porque ele é uma ferramenta. Eles nos ajudam nos instruem como a gente formatar e formalizar o nosso projeto de vida em diferentes áreas: social, profissional, financeira, familiar e assim por diante, né? Então a gente faz um grande projeto, não um pequeno projeto, mas aquele que é chamado pelo nosso coração, aquilo que a gente realmente almeja. Então, dessa forma, a gente norteia o nosso trabalho durante o ano, né? E baseado nas orações, nas práticas que eles nos ensinam a fazer, a gente vai vendo o quanto mais fácil fica de colocar esses resultados, ou melhor, de quanto mais fácil é visualizar esses resultados, né? Então essa vai ser uma das divulgações. Vai haver a divulgação das nossas associações locais, que em seguida a gente pode falar mais também. Mas a palestra em si é assim, ela é motivacional, ela é despertadora, né? Despertares acontecem a todo momento na Seichonoye, sejam eles pequenos ou grandiosos. O importante é que a pessoa sempre tenha um start. Opa, eu posso sair deste lugar comum que eu estou vivendo para um lugar melhor, mais especial. Em específico será isso a nossa conferência de amanhã, e todas as pessoas estão convidadas. É entrada franca, e depois ao final a gente vai oferecer um coffee também para confraternizar, conversar mais com essas pessoas que a gente vem a conhecer e convidá-las, obviamente, para conhecerem a nossa associação local e prestigiarem as palestras que a gente tem a cada 15 dias. Que legal. Tudo isso amanhã às 20 horas no Teatro Elizabeth Rosenfeld, que é na Câmara, né, de Gramado. Isso, na Câmara de Vereadores de Gramado. E uma coisa, né, Léo Cabelinho e ouvintes, né, aqui do GJR, não é curso de vender curso não, tá? A conferência é gratuita, mas as reuniões também são gratuitas, né, o ensinamento da Seichonoye não é, meu Deus, a conferência ser um anzol pra pessoa comprar não. É realmente para levar o ensinamento para as pessoas despertarem, né? Nós temos as reuniões aqui em Gramado que acontecem quinzenalmente. A Associação da Seichonoye fica naquele prédio na frente da Prefeitura de Gramado, né? Ali onde tem o CIE, né? Tem aquele condomínio super bacana, centralizado. E entre Canela e Gramado, já há mais de 30 anos a Seichonoye tá aqui na cidade, né? Mais de Então, 30 anos. Mais já. história já pra contar, então. Quantos membros aqui em Gramado e Canela? Não sei se a gente já... Mari, nossa presidente. Olha, a gente deve ter membros ativos, umas 50 pessoas, com certeza. Que fazem parte dessa liderança e estão sempre atuando, né? Pra quem quer saber mais e quem quer, inclusive, de repente passar a ser membro, a oportunidade perfeita, o evento de amanhã, às 20 horas, no Teatro Elizabeth Rosenfeld, a conferência A Alma da Riqueza. A Alma da Riqueza. Palestra sobre a Seichonoye, essa filosofia que já alcançou mais de 50 milhões de pessoas online. Minha mãe fala muito sobre a Seichonoye lá em casa, né? Ela tem algum entendimento, né, mais básico, e ela fala muitas coisas que tem a ver também com a filosofia Seichonoye. 8h40, a gente tem que já ir encerrando, né, Cabelo? Mas voltem sempre, quando quiserem trazer Casa mais de novidades. vocês. Obrigado pela visita, né? Isso. Obrigado pelo espaço, obrigado ouvintes. Aguardamos todos amanhã na reunião e amanhã na palestra e também nas nossas reuniões, nossas atividades. E quem quiser, sempre tem revista da Seichonoye, tem aquele calendáriozinho que é o preceito, né? Entre em contato, que é sempre um prazer a gente presentear com esses itens pra gente ter em casa e relembrar desse potencial que a gente tem. Excelente. Parabéns. Exatamente, nós agradecemos. E assim como foi falado, a Seichonoye pode ser encontrada nas redes sociais,
YouTube, milhares de vídeos sobre diversos temas. Olha, a pessoa sozinha, em contato com essa filosofia, transforma a sua vida, sabe? E Instagram, Facebook, uma livraria enorme, mais de 400 obras publicadas. Então, tudo isso pode ser encontrado na internet. E o meu contato sempre está girando aí como presidente da AL, da cidade de Gramado, então podem fazer contato comigo, com o Vini aqui da Verano, que nós podemos passar as informações necessárias e colocar vocês diante da luz desse ensinamento que é realmente maravilhoso e libertador. Que legal. E agradecemos esse espaço muito maravilhoso também. De vocês. Obrigada. Obrigado nós por trazerem todo esse conteúdo aí fantástico. Na sequência estará na íntegra no canal do GJR no YouTube, o nosso bate-papo, e também um cortezinho lá no @Grande Jornal Regional no Instagram. Obrigado, a gente vai pro rápido intervalo, né, Cabelo? Na sequência estamos de volta aqui no GJR. Valeu! Grande Jornal Regional.